enfim, o contexto mais amplo, certo? Tópico 6.3, a comparação de taxas. O efeito da comparação, da composição das taxas. E aí é importante lembrar como compreender a questão das taxas, certo? E aí vocês vão ver que isso aqui não é simplesmente uma coisa que você faz a aritmética simples. Vocês vão ver o que é a compreensão das taxas e o papel que tem a matemática nisso, porque aí também aqui, se você realiza uma determinada operação calculando as taxas de maneira incorreta, toda a operação vai estar incorreta, e no caso de uma empresa, por exemplo, ela vai perder dinheiro ou vai montar um projeto com informações incorretas, certo? Próximo tema que precisamos discutir, então, está relacionado à maneira, então, como são cotadas as taxas de juros, certo? Porque aí há uma diferença. Quando você tem, por exemplo, e aí há uma observação introdutória. Há o problema de que uma taxa de juros mensal não basta você somar os 12 meses e dar a taxa anual. Ou você somar uma taxa diária por 30 e vai dar a taxa mensal. Esse assunto causa uma boa confusão, porque as taxas elas são cotadas de várias maneiras. Então tem outras observações que precisam ser feitas para que você compreenda a complexidade e a dinâmica das questões relativas às taxas de juros. Às vezes, o modo como a taxa é cotada provém da tradição, em outras da legislação. Então, há países em que você pode ter uma taxa, uma cotação diferente, por exemplo, do caso brasileiro. Infelizmente, em alguns casos, as taxas são cotadas deliberadamente enganosas para iludir mutuários e investidores. Nós discutiremos esse assunto nesta sessão. E no caso dos Estados Unidos, você tem muito problema com isso. Por exemplo, as taxas de juros, elas possuem um conjunto de variáveis do qual você pode ter uma operação de longo prazo em que as taxas mudam ao longo de uma determinada operação. O que, por exemplo, não acontece muito no caso brasileiro, é mais raro. Então vamos lá. As taxas efetivas anuais e composições de taxas. Então, se uma taxa é cotada com juros de 10% capitalizados semestralmente, isto quer dizer que o investimento, na verdade, paga 5 a cada 6 meses. Então, uma taxa cotada com juros de 10% capitalizados semestralmente, isto quer dizer que o investimento, na verdade, paga 5% a cada 6 meses. Surge então a seguinte pergunta: 5% a cada 6 meses é o mesmo que 10% ao ano? Então, se eu pago 5% a cada 6 meses, pela aritmética simples, nós acharíamos que o ano, portanto, a taxa é de 10. Mas cuidado que não é. É fácil demonstrar que não. Se você investir $1 a 10% ao ano, terá 1,10 ao final do ano. Portanto, 10% ao ano. Se você investir 5% a cada 6 meses, então terá o valor futuro de 1% a 5% por 2 períodos. Portanto, se você fizer 1 vezes 1,05, que é a taxa de juros percentual inflação, elevada a 2 períodos, um semestre e 2 semestres, você vai ver que o rendimento é maior, justamente pelo fato de que aqui nós sempre estamos falando, por exemplo, de juros compostos. Juros compostos, que é juros sobre juros, resultará que você vai ter capitalização em cima de capitalização. Portanto, claramente, 5% a cada semestre não é igual a 10, é igual a 10, alguns quebrados. Isso é 0,0025 a mais. E veja, pode até parecer pouco nessa conta, mas quando você pega um negócio que tem uma operação financeira com taxas de rendimento, de juros ou investimentos vultuosos, em que você tem essas pequenas diferenças, com grandes montantes de capital, essa diferença faz diferença. Então, torna-se um adicional de rendimento muito mais importante do que a gente às vezes acha aí que esse 0,0025 seja algo relevante. O motivo é simples. Sua conta foi creditada com 1 vezes
0,05, 5 centavos de juros após 6 meses. Nos 6 meses seguintes, você ganhou 5% sobre aqueles centavos para obter 5. Ou 5 vezes 0,05, você ganhou 0,25 adicionais. Portanto, nada mais é do que a capitalização em cima da capitalização. Ou, em outras palavras, nós estamos falando aqui dos chamados juros compostos. Como ilustra nosso exemplo, 10% capitalizado semestralmente são, na verdade, equivalente a uma taxa de juros de 10,25% ao ano. De novo, pode parecer pouco, o tal do 0,25, mas em operações vultuosas isso tem uma grande diferença. De outra forma, não haveria diferença entre 10% capitalizados semestralmente e 10,25% capitalizados anualmente. Sempre que temos capitalização durante o ano, precisamos verificar qual é a sua taxa efetiva. Então essa aqui é o que agora a gente vai ver no parágrafo seguinte, a chamada taxa efetiva anual, que é a taxa de juros expressa como se fosse capitalizada uma vez ao ano. Em nosso exemplo, os 10% são chamados de taxas de juros cotada ou nominal. Existem também outros nomes. Como eu falei, aqui eles estão falando de taxa de juros cotada ou nominal, no caso dos 10%, né? 10% são chamados disso. Existem também outros nomes. Os 10,25, que foi o 5 mais 5, que na verdade são a taxa que você ganhará por conta dos juros compostos, é importante lembrar sempre disso, são chamados de taxa efetiva anual. Vamos abreviá-la para TEFA. Então, é o que a gente viu aqui na lateral, essa palavra-chave. Para comparar os diferentes investimentos ou taxas de juros, sempre precisamos convertê-los, portanto, em taxas efetivas, que é de fato o que acontecerá se a gente quiser anualizar a taxa. Então, é a mesma coisa. 1,6% ao mês significa quanto ao ano? Então, você tem que anualizar a taxa. Alguns procedimentos gerais para fazer isso são discutidos a seguir. Como a taxa de 5% ao semestre, capitalizada por 2 semestres, produz o mesmo resultado que a taxa de 10,25% ao ano, dizendo que 5% ao semestre e 10,25% são taxas equivalentes. Então, veja, quando a gente, então, anualiza a taxa, levando em conta que as operações, na sua grande maioria, funcionam a partir dos juros compostos, quando eu faço os 5% ao semestre ou faço a taxa efetiva de 10,25%, estamos falando aqui que são taxas equivalentes, porque eu posso informar essa taxa, ou posso informar a taxa de 10,25%, que são taxas iguais, ou seja, são taxas que naquela operação produzirão o mesmo resultado. Ou eu faço uma taxa com um período de ano, pego lá o meu capital, né, o meu fluxo, e multiplico apenas pela taxa do ano e encontro o resultado, ou eu vou fazer a operação levando em conta 2 períodos e aí também vou encontrar o mesmo resultado. Então, as taxas equivalentes são taxas expressas para períodos de capitalização diferente. Então, veja, aqui eu tenho 5% ao semestre e 10,25% ao ano. São taxas equivalentes, mas são taxas que estão elas estão mostrando que elas se capitalizam em períodos diferentes. Uma é semestre e outra é ano. São duas coisas diferentes, mas as taxas produzem o mesmo resultado, por isso elas são taxas equivalentes. Quando aplicadas a um mesmo capital e no mesmo período de tempo, produzem então o mesmo montante. O que importa é que o resultado final deverá ser, portanto, um montante igual, certo? Então, são taxas que se equivalem, mas são taxas que estão descritas em períodos diferentes, ano versus semestre, ano versus mês, ano vezes trimestre, mas que produzem o mesmo resultado, certo? Então, isso é muito importante. Cálculos e a comparação das taxas efetivas anuais. Para saber por que é importante, então, trabalhar apenas com taxas efetivas, suponhamos que você tenha pesquisado
e chegou às 3 taxas a seguir. Então veja lá. E aí, perceba o papel de você compreender esse conceito de você calcular a taxa efetiva, por exemplo, anual. A taxa efetiva é fundamental. Então vamos lá. O banco, você vai lá pegar um empréstimo, o banco A diz o seguinte, ou vai fazer um investimento, e o banco A diz o seguinte, ó, 15% capitalizados diariamente. O banco B, 15,5% capitalizados trimestralmente. Banco C, 16% capitalizados anualmente. Aqueles que não dominam, a vovozinha aposentada ou a Dona Maria, que tem uma lanchonete, enfim, no centro da cidade, aparentemente ela vai achar, se isso aqui for um investimento, que o banco C paga mais porque paga 16 e não paga 15. Mas será que é isso mesmo? Então, qual dessas é a melhor taxa se você estiver pensando em investir seu dinheiro? Então, qual que é a melhor? E qual dessas é a melhor se você agora for pegar um empréstimo? Então, veja, provavelmente, para fazer um investimento, a Dona Maria vai achar que o melhor é o Banco C, que paga 16% ao ano. E provavelmente, para pegar um empréstimo, o seu Manuel, que tem um caldo de cana na praça da cidade, acha que 15% seria a taxa mais baixa para ele pegar um empréstimo. Mas veja, isso não é o correto. Por que não é o correto? Vamos lá. Para começar, veja só, o Banco C está oferecendo uma taxa de 16% ao ano, portanto, apenas uma capitalização. Como não há capitalização durante o ano, essa é a taxa efetiva. Então, rende 16% ao ano, ponto final. Você vê o montante que está lá, rende 16 ou cobra 16 de juros e fim de papo. O Banco B, na verdade, está pagando 0,155 dividido por 4, porque são 4 trimestres, né? Então, eles estão pagando 0, Então, o Banco B, na verdade, está pagando 0,155 dividido por 4, que vai dar 0,03875, 3,875% por trimestre. A essa taxa, vamos ver um investimento de 1 por 4 trimestres. Então, a gente pegou a taxa que está em forma o trimestralmente, e aí a gente ajustou. Então, a essa taxa, o que nós temos? Nós temos 1 vezes 1,038, que é o 1 mais a taxa aqui em fração, elevado a 4 períodos, você vai ter uma taxa, você vai ter um montante final de 1,1642. A taxa efetiva, portanto, se a gente tira o 1, tira 1 e multiplica por 100 para voltar ao percentual, nós vamos ter uma taxa de 16,42%. Então, o que aqui já quer dizer? Já quer dizer o seguinte, já quer dizer que o Banco B, se eu for fazer um investimento, o Banco B paga mais que o C. Mas se eu for pegar um empréstimo, o Banco B cobra mais do que o Banco C. E aí a gente tem que ter compreensão dessa taxa efetiva. Para um poupador, isso é muito melhor do que a taxa de 16% que o Banco C oferece. Porém, para um mutuário, para um devedor, é pior, que é o resumo que a gente já fez. Já o Banco A faz a capitalização diária. Então, isso pode parecer um exagero, mas é muito comum os juros serem calculados diariamente. No mercado financeiro, taxas diárias são padrão, mas os juros são cobrados somente por dia útil. Então vamos lá. No caso, por exemplo, a poupança tem um rendimento diário. Então você ganha hoje, pouquinho ganha. Ganha amanhã, mais é um pouquinho sobre o outro pouquinho e sobre o montante. Por aí vai. Fundos de investimento, a capitalização também é diária. Vai rendendo por dia. Nesse exemplo, a taxa de juros diária vai ser o seguinte. Então, 15% diário, 0,15 inflação, dividido por 365. Os juros por dia será esse aqui, essa fração. Isso significa, em percentual, 0,0411% ao dia.
A essa taxa, o investimento de 1 por 365 dias de períodos aumenta, então, 1 vezes. Aí a gente coloca aqui em fração a taxa diária, elevada a 365 dias. Qual é o montante final? 1,1618. Neste caso, se a gente voltar para o percentual, nós vamos ter uma taxa de 16,18%. E aí, note. Então, vamos lá. Para investir, o melhor banco é o banco B, que oferece 16,42% de rendimento. Para pegar um empréstimo, o melhor banco é o banco C, que oferece 16%. Então, para pegar um empréstimo, eu vou ver a taxa mais baixa, 16%. E para investir, eu vou querer a taxa mais alta, 16,42%. Então, um banco B é o ideal para fazer investimentos e o banco C ideal para empréstimo. Isso não é tão bom quanto os 16,42% do banco B para um poupador e não é tão bom quanto os 16% do banco C para um banco mutuário. Então, note que ainda que a nossa interpretação inicial nos desse uma resposta diferente olhando apenas a taxa, do ponto de vista efetivo, que é o que de fato você ganhará, observe que, portanto, aquilo que a gente vê nos primeiros números, de maneira nominal, não é o que se realizará em termos de capitalização. Porque, de novo, as operações elas são executadas ou realizadas levando em consideração juros sobre juros, capitalização sobre capitalização. Este exemplo ilustra duas coisas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a taxa cotada mais alta não é necessariamente a melhor para o investidor. Em segundo lugar, a capitalização durante o ano pode levar a uma diferença significativa entre a taxa cotada, que é aquela que apareceu lá em cima, e a taxa de fato efetiva. Então, pode ser que algumas instituições financeiras, para enganar visualmente no marketing os clientes, utilizem sempre aqueles números que dão a sensação de melhor rendimento. Só que você precisa voltar e calcular para verificar se, de fato, aquela taxa é a taxa que você receberá. Lembre-se de que a taxa efetiva é aquilo que você realmente obtém ou aquilo que você paga, certo? Então, o que vale é a taxa efetiva. Se você observar nossos exemplos, verá que calculamos as taxas efetivas em 3 etapas. Em primeiro lugar, nós dividimos a taxa cotada pelo número de vezes em que os juros são capitalizados, né? Que é normal, então um dia foi lá 365, trimestre foram 4, se tivesse semestre seriam 2 e por aí vai. Em seguida, nós adicionamos 1 ao resultado e o elevamos à potência do número de vezes em que os juros são capitalizados. E aí a gente usa aqui, digamos assim, a mesma proxy de cálculo, que é a quantidade de períodos que esse dinheiro será capitalizado. Isso é que é importante. Então, quantas vezes esse dinheiro será capitalizado? Quanto mais vezes ele for capitalizado, a tendência é que o retorno seja melhor. Se for empréstimo, quanto mais vezes ele for capitalizado, pior para a gente. Finalmente, subtraímos 1. Se tomarmos M como número de vezes em que os juros são capitalizados durante o ano, essas etapas podem ser resumidas assim. Então, aqui na fórmula 6.7, o que nós temos? Que a taxa efetiva anual é igual a 1, abre colchete, 1 mais, entre parênteses, a taxa nominal, dividido pelo número de vezes que esse juro será capitalizado, pelos períodos de capitalização, fecha parêntese, fecha colchete, eleva tudo a mesma quantidade de períodos ao M menos 1. Por exemplo, vamos agora a um exemplo usando essa fórmula. Por exemplo, suponhamos que lhe ofereçam 12% capitalizados mensalmente, certo? Então, taxa mensal. Se eu for anualizar, estamos falando de 12 períodos. Nesse caso, os juros são capitalizados 12 vezes ao ano. E assim, M é igual a 12. A partir da taxa cotada, você pode calcular a taxa efetiva assim. Então, vamos lá.
Então, nós já temos as informações, vamos calcular. Então, taxa efetiva anual é 1 mais a taxa nominal dividido por M. Fecha tudo aqui, elevado a M menos 1. Nós temos 1 mais, então, 0,12 é a taxa nominal, dividido por 12 períodos. Fecha tudo aqui, elevado a 12 menos 1. Fazendo essa conta tudo aqui, 1,01 elevado a 12 menos 1. 1,126825 menos 1. Moral, a taxa anual é de 12,6825. Esse 0,68, imagine que isso aqui é um rendimento que você não enxerga, mas imagine 0,68 ao ano de rendimento em cima de 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, ou sobre um empréstimo do BNDES de 1 bilhão de reais para uma empresa construir uma fábrica. 0,68 é muito. É pouquinho quando a gente está falando de pouquinho. Pouquinho rende pouquinho. Pouquinho custa pouquinho. Muitão, e essa taxa que às vezes parece pouco, tem uma grande diferença quando se trata de operações maiores, certo? Pois bem, aqui na página seguinte, nós temos mais dois exemplos. O exemplo 6.8 e o exemplo aqui embaixo 6.9. Então vamos ver. Cálculo simples, né? Qual é a taxa efetiva anual? Então, um banco oferece 12% capitalizados trimestralmente, certo? Então, trimestralmente, estamos falando aí que, de novo, aqui o número de períodos será de 4 períodos, 4 trimestres. Se você colocar 100 em uma conta, quanto terá ao final do ano? Qual é a taxa efetiva anual? Quanto terá ao final de 2 anos? Então vamos lá. Primeira situação. O banco oferece realmente 12% dividido por 4, o que dá 3% a cada trimestre. Aqui, claro, tem que colocar em fração, certo? 0,12 dividido por 4, e aí você vai chegar a 3%. Se você investir 100 durante 4 períodos, a 3%, o valor futuro é... Então, vamos lá. Então, você vai... Na primeira situação, você vai ver quanto vai render no final do ano e qual é a taxa efetiva. A gente já viu aqui, ó. Então, vamos lá. O valor futuro vai ser o seguinte. 100 vezes 1,03 elevado a 4. 100 vezes 1,1255. Moral da história, valor futuro, 112,55. A taxa efetiva aqui, então, é de 12,55%. Então, vamos lá. Se você colocar 100 em uma conta, quanto terá ao final do ano? 112,55. Qual é a taxa efetiva dessa operação? Se você fizer 100 vezes 1 menos 112 de rendimento, significa que a taxa efetiva é de 12,55%. Você ganha no trimestral 12% capitalizados trimestralmente. Só que a taxa efetiva que você vai receber é 12,55%. Podemos determinar que você teria ao final de 2 anos de 2 maneiras diferentes. Uma maneira seria reconhecer os 2 anos que são iguais a 8 trimestres. Então, como é que a gente pode fazer? Se é 3% por trimestre, 8 trimestres, a gente apenas vai elevar a 8. Então, 100 vezes 1,03 elevado a 8 é igual a 100 vezes 1,2668. Nós vamos ter, no final, quanto terá ao final de 2 anos? 126,68. Mas também poderíamos determinar o valor após 2 anos usando a própria taxa efetiva. Se a taxa efetiva é de 12,55% ao ano e você vai investir 2 anos, 100 vezes 1,1255, lembrando aqui nós vamos fazer a fórmula que a gente já está comentando o capítulo inteiro, vai levar a 2 períodos e aí você também vai chegar a 126,68. Então, os 2 cálculos produzem a mesma resposta, o que ilustra uma questão importante. Ou seja, o importante aqui é, além de você anualizar a taxa adequadamente, o ideal é você ter claro a quantidade de períodos de capitalização. Se você fizer sempre isso, você dificilmente errará o montante final ou a resposta da questão. E aí lembre, se a gente estiver indo um pouco rápido aqui, pare o vídeo, anote, volte, coloque na velocidade lenta,
vá vendo passo a passo para que você consiga, mais uma vez, captar a compreensão desse conteúdo, que é um conteúdo importante para lá na frente a gente avançar em outras temáticas. Sempre que apresentamos um cálculo de valor presente ou valor futuro, a taxa que usamos deve ser a taxa que determina fluxos de caixa, ou seja, a chamada taxa efetiva. Nesse caso, a taxa que realmente importa é a taxa efetiva de 3% por trimestre. E aí, se eu anualizo a taxa por trimestre, eu vou ter uma taxa anual equivalente de 12,55%. Não importa qual taxa nós usemos, trimestral ou anual, por exemplo, dará o mesmo resultado. Não importa qual iremos usar, uma vez que saibamos qual é a taxa efetiva anual, certo? Então, isso aí é muito simples. Agora vamos ver outra. Cotação de uma taxa. Uma outra forma de enxergar o uso dessa fórmula. Agora que você já sabe como converter uma taxa nominal em uma taxa efetiva, que é a que importa, considere agora o caminho inverso. Como financiador, você sabe que quer realmente ganhar 18% em determinado empréstimo. Então, você tem uma empresa lá de empréstimos e você vai emprestar. Você quer ganhar 18%. Você quer cortar uma taxa que apresenta capitalização mensal. Qual taxa nominal você cota? Então, agora é o inverso. Então, assim, nesse caso, a gente já sabe que a taxa efetiva é 18 porque é aquilo que você quer ganhar. Quero ganhar 18. E que esse resultado é o resultado da capitalização mensal. Então, esse 18% já é o resultado de 12 capitalizações mensais desse empréstimo que você fará. Mas você quer ganhar 12. Tomemos então que, para apresentar a taxa cotada, assim nós temos o seguinte. Então, como é que a gente faz? Aquela matemática lá do ensino médio. Então, a taxa efetiva anual, usa a fórmula aqui. Então, se a gente já tem ela 0,18 igual a 1 mais o que a gente quer saber é a taxa nominal, dividido por 12, a taxa do mês, só que a gente quer saber a taxa de capitalização mensal que a gente não tem, 12 elevado a 12, que é 12 períodos, menos 1, 1,18 igual a 1 mais, abre parêntese Q, dividido por 12, fecha parêntese, fecha colchete, elevado a 12. Precisamos solucionar essa equação para encontrar, portanto, a taxa nominal a ser cotada. O cálculo é igual àqueles que nós fizemos para encontrar a incógnita da taxa de juros lá na videoaula e no capítulo 5. Então, agora a gente vai, enfim, olha lá, aqui é uma conta, portanto, você precisa dominar matemática básica. Então aí, nós vamos fazer todas as operações aqui para encontrar o Q, né? Puxa para um lado, traz para o outro, aí você vai ter Q vai ser igual a 0,0139 vezes 12. É igual a 16,68%. Assim, a taxa que você cotaria vai ser de 16,68% capitalizada mensalmente, certo? Então, 16,68% capitalizada mensalmente será igual, portanto, a 18% anual no efetivo. Se a gente pegar aqui 16,68 dividir por 12, vamos ter uma taxa de 1,39, certo? Se a gente fizer essa taxa de 1,39 aqui, deixa eu fazer uma teste aqui. Opa, deu erro. Ffim 1,39 e 12. $118,02. Se a gente fechar as casas decimais, portanto, aqui ó, 18%. Então, essa taxa de 16,68% capitalizada mensalmente significa que o seu empréstimo para o cliente terá uma taxa de 1,39% ao mês. 1,39% ao mês vai dar uma taxa anualizada de 18% ao ano, certo? Então, nós já estamos
você já viu aí bastante coisa em relação a isso. TEFAs e TENAs. TNA. Taxas efetivas e taxas nominais. Então vamos lá. Às vezes, não está muito claro se uma taxa é ou não uma taxa efetiva anual. E aí é que é importante lembrar o fato de que às vezes não fica claro, porque na taxa nominal do banco também, de um banco, de um empréstimo, qualquer coisa que a gente faça, por exemplo, não tem os impostos, não tem o seguro, não tem um monte de coisa que faz a taxa virar, depois lá a taxa que de fato você vai pagar é muito maior do que a taxa que você vê lá no anúncio. Um caso em questão diz respeito àquilo que é chamado de taxa percentual anual sobre o empréstimo. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, as leis de empréstimo exigem que os financiadores divulguem uma taxa percentual anual, as TPAs, para praticamente todos os empréstimos ao consumidor, ou seja, falar anualmente. Essa taxa deve ser exibida em um documento de empréstimo em local visível e de forma inequívoca. Isso aqui é um pouco diferente da divulgação exigida no Brasil, em que a regulação exige a divulgação do que eu falei aqui no começo, do que é o chamado custo efetivo total, o CET. Então, aqui no Brasil, o que você tem que olhar quando for pegar um empréstimo, ou quando for fazer um determinado investimento, no caso aqui, é o rendimento efetivo total, e aqui você vê o custo, e quando for o empréstimo, o custo efetivo total. Porque também quando a gente aplica um dinheiro num fundo de investimento, você vai ganhar uma média de 2% ao mês. Só que ali tem imposto, tem isso, tem aquilo, taxa de administração. O rendimento efetivo que ficará com você é outra coisa. Então, o custo efetivo total deve ser divulgado, no caso brasileiro, pelos bancos que oferecem empréstimos e financiamentos para pessoas físicas e para micro e pequenas empresas. Neste caso, o custo efetivo total deve incluir todas as tarifas e comissões cobradas pelo banco nas diferentes modalidades de empréstimos e financiamento para esse público, inclusive, o que eu falei, o efeito cumulativo dos impostos e as contribuições sobre operações financeiras, que é o chamado IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, o Imposto sobre Operações Financeiras, ainda que seja pequenininho, ele entra como parte dos juros. Então, você paga X de juros, paga o custo efetivo, paga a taxa de operação banco, paga não sei o quê, paga um monte de coisa. Então, tudo isso aí vira o custo efetivo total dessa operação. E é importante ter em conta, porque se você for trabalhar na área financeira, se lembre que poucos percentuais podem dar grandes prejuízos, inclusive para grandes empresas que às vezes passam por apuro pelo fato de que não estão utilizando adequadamente os instrumentais ou não estão precificando adequadamente os seus custos financeiros, tá bom? No caso, então, do mercado dos Estados Unidos, né, no mercado estadunidense, dado que uma TPA, né, lembrando a taxa percentual anual, ela deve ser calculada e exibida. Surge uma questão óbvia. Será que lá essa taxa percentual anual é uma taxa efetiva anual? Como no Brasil é obrigado, no caso, a ter a 7, que é o custo efetivo total? Em outras palavras, se um banco dos Estados Unidos cotar um empréstimo de automóvel a uma TPA de 12%, o consumidor estadunidense estará realmente pagando juros de 12%? Surpreendentemente, a resposta é não. Existe uma certa confusão em relação a essa questão, a qual discutiremos a seguir. Então, aqui os autores, claro, como é um livro feito por autores norte-americanos, eles estão colocando aí o caso do mercado dos Estados Unidos. Então, note que, no caso brasileiro, por uma questão de legislação, você obrigou as instituições financeiras a divulgar o custo efetivo total, que é de fato qual é o custo real da operação que o cliente vai pagar. Por quê? Porque senão você cria esses efeitos de marketing e, na verdade, você anuncia uma determinada taxa, mas no final da conta, quando o cara faz a operação, a pessoa faz a operação, você vai pagar uma taxa muito maior do que aquela que foi anunciada. A confusão em relação às taxas percentuais anuais surge porque os financiadores devem, pela lei do caso dos Estados Unidos, calcular a TPA de uma determinada maneira. Então, pela lei estadunidense, a TPA é simplesmente igual à taxa de juros por período, multiplicada pelo número de períodos em um ano. Logo, é uma taxa nominal. Então, de novo, a TPA, no caso dos Estados Unidos, também se torna uma taxa
nominal, assim como é no caso também brasileiro, certo? Por quê? Porque você tem você tem outras taxas que se incorporam à taxa de juros. Então, digamos assim, os ingredientes da taxa que será cobrada ao cliente não é só a taxa de juros, é a taxa de juros e tem outros custos envolvidos. Por exemplo, se lá um banco cobrar 1,2% ao mês sobre o financiamento de um automóvel, a TPA divulgada será de 1,2% vezes 12, que é igual a 14,4%. Assim, uma TPA é uma taxa cotada ou nominal, no sentido que discutiremos agora. Agora veja, por exemplo, uma TPA de 12% sobre uma cotação, sobre um empréstimo com prestações mensais, é na realidade de uma taxa efetiva de 1% ao mês. E aí, a taxa efetiva, a TEFs, né, ou seja, que a gente já viu, é equivalente sobre tal empréstimo, vai ser o seguinte. Então, se eu quero fazer o seguinte, né, então se aqui 12% sobre o empréstimo com prestação, o que a taxa efetiva é de 1. Então, na hora que você vai fazendo aqui, né, vale lembrar que se a gente subir aqui de novo, e rapidinho, você vai ver que a taxa, portanto, não, já passou, vai estar mais à frente aqui. Então, você vai ver que a taxa, portanto, efetiva anual vai ser 1 mais aquela taxa, né, a taxa percentual anual dividido por 12, fecha parêntese, fecha colchete, elevado a 12 menos 1, e aí você vai ter 1,01 elevado a 12 menos 1, você vai ter, portanto, uma taxa efetiva de 12,68,25%. Esta forma de definir, então, a taxa percentual anual no mercado americano coincide com o que aqui nós denominamos, portanto, de taxa nominal. É aquilo que a gente falou. Nesse sentido, note que tem o mesmo princípio. A única diferença que eu estou sempre pontuando é o fato de que hoje, depois, enfim, eu não vou saber precisar quando foi que aconteceu, mas o fato é que a legislação brasileira obrigou as instituições financeiras a divulgarem o custo efetivo total como prioritário. Por quê? Porque a gente sabe como algo que fique destacado também. Porque o fato é que quando alguém te oferece um empréstimo de 1% ao mês, não é só 1% ao mês. E aí é o caso aqui. Essa é chamada taxa efetiva, é chamada taxa anual, no caso dos Estados Unidos também. Então, uma taxa anual de juros é uma taxa cotada, divulgada como referência de negócios, porém expressa em termos de juros para um período não coincidente com o período de capitalização. No caso dos Estados Unidos aqui, foi só você anualizar para você chegar à taxa, digamos assim, efetiva deles. Doravante, então, utilizaremos neste texto o conceito de taxa nominal anual, portanto, a TNA, taxa nominal anual, que é a taxa de juros cotada para um ano, com capitalização em períodos diferentes de um ano, né? Então, como a gente falou aqui, ó, o banco cobra 1,2% ao mês, aqui tá mensal. Só que você tinha que fazer, só que se for a taxa anual, olha lá, a TPA anual divulgada será de 1,2 vezes 12, 14. Mas a gente sabe, como a gente já viu na sessão anterior, que não basta a multiplicação e não é de fato a taxa de juros correta, né? A capitalização correta, né? Você quer a capitalização anual, só que a taxa está mensal, então você tem que fazer a correta conversão dessa capitalização. É claro que aqui, se você for, enfim, a ideia dessa aula é ser focada para estudantes de língua portuguesa e, sobretudo, estudantes brasileiros, a gente nota que, claro, é importante a gente ter conhecimento de como funcionam operações em outros países também, para a gente não ficar com a paranoia de achar que os mercados são muito diferentes, não são. Note que um livro, né, de um autor norte-americano, mas que tem, digamos, também lida com um princípio que, na verdade, esse princípio que a gente está vendo aqui de finanças, ele hoje é meio que um princípio já universalizado do ponto de vista de que, na maioria dos países, as contas são executadas quase que da mesma maneira, tá? Exemplo 6.10, vamos ver aí. Qual taxa você está pagando? Suponha que o emissor de um contrato típico de cartão de crédito, então, cote uma taxa de juros com a taxa nominal anual de 18%. Então,
Nós estamos falando aqui de uma taxa, primeiro, a capital anual, 18%. Pagamentos mensais, eles são obrigatórios. Portanto, ele divulga uma taxa anual, só que os juros ele tem uma capitalização mensal na prática. Qual é a verdadeira taxa de juros que você paga em tal cartão de crédito? Com base na nossa discussão aí do parágrafo anterior, o que nós temos aqui? Então, temos que uma taxa nominal anual de 18% com pagamentos mensais é, na realidade, o seguinte: 0,18, inflação, dividido por 12, dá 0,015, ou 1,5% ao mês. Assim, como será a taxa efetiva anual? Então, vamos lá. Então, taxa efetiva anual, 1 mais, abre parênteses, 18 dividido por 12, né? Fecha parêntese, fecha colchete, elevado a 12 menos 1, 1,0115 elevado a 12, menos 1, e aí vai fazendo. Então, nós chegamos ao seguinte: qual é a taxa que você realmente paga? Lembrando aqui que a gente fez no modo americano, pegou o anual 18, dividiu por 12, aqui é a taxa mensal nominal, e aí chegou. Então, a taxa efetiva anual vai ser de 19,56. Ou seja, a taxa nominal 18, a taxa efetiva 19, certo? Então, olhe a diferença, como é importante, como eu frisei em alguns momentos. Quando a gente está falando de grandes empresas, quando a gente está falando de grandes operações financeiras, essas taxas que, só 1%, só 0,5%, isso tem um impacto muito grande na gestão dos negócios. É meio irônico o fato de que as leis que tratam de transparência nos empréstimos, às vezes, exijam que os financiadores não sejam leais quanto à verdadeira taxa de empréstimo. Então, isso até pode acontecer nos Estados Unidos. No Brasil, é super proibido. Se o banco não lhe der a taxa efetiva total, isso é ilegal. Ou seja, o banco pode ser Procon, ou até pelo Banco Central, você pode fazer uma queixa, porque é ilegal justamente por causa disso. Porque você divulga uma determinada taxa, depois quando a pessoa vai executar a operação, você tem um monte de outras taxas incorporadas, inclusive impostos, isso e aquilo, e a taxa não sai aquilo que está nas propagandas. Então, as leis que tratam de transparência no empréstimo, às vezes, exigem que os financiadores não sejam leais quanto à verdadeira taxa de empréstimo, e isso ocorre no mercado dos Estados Unidos. Não ocorre no caso brasileiro, tá bom? No caso brasileiro, você é obrigado a ter todas as informações. Lá também existem leis que tratam de transparência nas captações de poupança e que exigem que os bancos e outros financiadores cotem o retorno percentual anual, que seria agora o inverso, né? Ou seja, seria os juros de rendimento, não de pagamento, para coisas como as contas de poupança. Para complicar um pouco mais, então, um retorno percentual anual é uma taxa efetiva. Uma taxa efetiva é uma TEF anual. Como resultado, por lei, as taxas cotadas para mutuários, as taxas nominais, e para poupadores, então os retornos percentuais anuais estadunidenses, não são calculados da mesma maneira. Então, note que você tem um cálculo para pagar e outro quando você recebe rendimentos, né? Então, veja como até na meca do capitalismo, no grande país que é o arauto do liberalismo do século XXI, note que você tem um descompasso entre a forma como você calcula para pagar e a forma como se calcula para você receber. Então, a operação já é ferrando, né, o consumidor e sempre beneficiando as instituições financeiras, bem ao estilo de um cassino. Pode haver uma enorme diferença, então, entre a taxa nominal e a taxa efetiva quando as taxas de juros são elevadas. Então, por exemplo, considere os empréstimos até o seu dia de pagamento nos Estados Unidos. São empréstimos com pré-datados de curto prazo ao consumidor. Em geral, duram menos de 2 semanas e são ofertados por financeiras, como American Cash Advance e National Payday. Ou seja, você tem aqui empréstimos pré-datados de curto prazo ao consumidor. Que aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. No caso brasileiro, seria esse empréstimo automático que a gente tem pessoa física, ou, por exemplo, no caso das empresas, seria uma espécie de empréstimo para capital de giro, né? Capital de giro, isso. Seria normalmente esse nome que eles usam. Então, veja. Então, você tem empréstimos até o seu dia de pagamento, né? Os empréstimos funcionam da seguinte forma, então. Você emite um cheque pré-datado
e o troca na financeira por dinheiro, né? O que no Brasil também seria, se usa, já o cheque já está, mas se eu não estou enganado, no caso brasileiro, as instituições financeiras chamavam isso de cheque garantia, né? Cooperativas de crédito interior que funcionam com agro ainda usam isso, né? Então você tem um cheque que o cliente deu para daqui 40 dias, você deposita no banco, ele abate os juros e lhe dá um dinheiro e ele empresta, claro, um valor inferior ao cheque, só que ele empresta esse valor inferior ao cheque porque, claro, tem ali os juros que ele ganha. Então, quando chega a data de vencimento do cheque, você vai até a financeira e resgata o cheque ou a empresa o deposita ou renova automaticamente o empréstimo. Então, você tem uma forma de você ou o banco fica com o cheque e deposita para ele, ou você vai lá e paga o valor total do cheque e captura o cheque de novo. Enfim, essas são operações normais no mercado financeiro, espécie de cheque garantia. Veja que no caso dos Estados Unidos também. Agora, note aí como é que funciona, mostrando um determinado exemplo. Então, por exemplo, em determinada situação, a American Cash Advance lhe entrega 100 hoje por um cheque de 120 pré-datado para 15 dias. E aí você diz assim, qual é a taxa nominal anual e qual é a taxa efetiva anual desse acordo? Porque como você está operando aí no horizonte só de 15 dias, né? Quais são as taxas? Às vezes vai ter, no caso dos Estados Unidos, que enfim, é meio selvagem o mercado financeiro lá também, né? Note que ele não vai te dar a taxa de 15 dias, ele te mostra a taxa anual, então assim, quanto que você pagou. Então, primeiro precisamos achar a taxa de juros e determinamos pela equação de novo, valor futuro da seguinte forma. Então, voltando lá ao começo do capítulo. Então, nós queremos saber o valor futuro, ou melhor, nós queremos saber a taxa de juros. Então, valor futuro é igual a VP, valor presente, vezes 1 mais R elevado a 1. No caso aqui, elevado a 1, porque você está falando aqui, no caso de uma operação de um mês, né? Então, 120 é igual a 100 vezes, ou desculpa, falando de um ano, 100 vezes, quando você faz lá, então você vai ter uma taxa de 0,2 ou 20%. Tô lembrando que essa taxa ela é muito mais fácil de ser calculada na calculadora. Então, vou botar aqui de lado. Então, se a gente fizer aqui na calculadora para você dar uma olhadinha como é que sai. Então, assim, então nós temos 120 é o futuro valor. Nós temos 100 é o presente valor. E nós temos um N. Então, quanto é o I? 20. Veja aqui, 20%. Isso não parece tão ruim até você se dar conta que essa taxa de juros é para 15 dias. A taxa nominal de empréstimo, então, vai ser o seguinte. Então, se eu tenho uma taxa nominal de 0,20 vezes 365 dividido por 15, moral da história, veja que no caso dos Estados Unidos também tem coisas exorbitantes, você tem uma taxa nominal anual de 486% ao ano. Esse tipo de taxa aqui no Brasil são taxas de cartão de crédito, por exemplo. E a taxa efetiva para o empréstimo vai ser mais ainda. Então, qual é a taxa efetiva de empréstimo? Então, eu tenho 1 mais, abre parêntese, taxa nominal, dividido por M, elevado a M, menos 1. Aí você tem 1, aí você tem 0,20 a taxa nominal, 365 dividido por 15, porque esse 20 é a taxa de 15 dias, menos 1. Moral, você tem uma taxa de 8.347,80% ao ano. No caso dessas operações nos Estados Unidos, são operações de altíssimo risco, né? Essas empresas financeiras, elas, enfim, como aqui, né? Quando você pega essas empresas que oferecem empréstimos a aposentado, 20% ao ano de juros. Isso sim é taxa de juros, ou seja, 8 mil ao ano. Só para você ver quanta diferença faz um dia ou 3. A América Cash permitirá que você emita um cheque pré-datado pela mesma quantia, mas dará a você 18 dias para quitá-lo. Confira você mesmo que a taxa nominal para esse acordo é de 400% e a taxa efetiva de nominal de 3.932%. Aqui é porque está fazendo 3 dias, então note a diferença, né? Lá em cima, estou falando de uma taxa
acho que para 15 dias. Aqui você, quando coloca, então, se você emite um cheque pré-datado pela mas dará a você 18 dias para quitá-lo, e você quita com 15, note que você vai pagar menos. Então, assim, ainda assim, não parece ser um empréstimo muito vantajoso. Mas note a diferença, ou seja, quando você, de novo, foi o que eu falei, quando você fala de grandes operações, né, que é o caso de grandes corporações, grandes empresas, mas quando você fala o caso brasileiro, e pega-se muito exemplo americano, que é o caso de um lugar onde você tem taxas de juros muito elevadas, muito grandes mesmo, taxas assim, exorbitantes, você note que 1, 2, 3 dias faz diferença. Então, só para ver quanta diferença faz 1 ou 3 dias. Então, note que é importante você saber calcular isso. A nota do tradutor tem o seguinte: mantivemos esses exemplos do mercado estadunidense porque mostram uma realidade que nos é pouco conhecida desse mercado. No Brasil, exemplos semelhantes podem ser encontrados nos empréstimos oferecidos por algumas financeiras. De novo, principalmente aquelas que oferecem dinheiro para quem está negativado nos serviços de proteção ao crédito. Ou seja, você está com o nome negativado, você precisa aí pegar um empréstimo super arriscado, note que a empresa vai oferecer taxas de juros elevadas ou muitas vezes vai pedir como garantia um patrimônio seu. E aí, meu amigo? E aí é ladeira abaixo, como a gente está vendo. Por quê? Porque trata-se de uma taxa efetiva e um custo efetivo da operação muito alto. Então, você vende... Então, assim, por exemplo, se empresas fazem isso, elas destroem a lucratividade dela. Uma coisa é você fazer esporadicamente, por uma determinada necessidade, mas outra é o fato de que você tem uma situação caótica em que você, portanto, tem taxas muito elevadas que come o seu lucro ou vai achatar cada vez mais a sua estrutura de renda, né? Então, note como isso é muito, muito complicado. Agora vamos lá, levando ao extremo, uma observação sobre composição contínua. Então, levando ao extremo, uma observação sobre composição contínua. Vamos ver aí mais alguns elementos fundamentais, né, teóricos, para você sair dessa videoaula dominando essa questão do valor do dinheiro no tempo. Então, se você fizer um depósito em uma conta que rende juros, com que frequência seu dinheiro será capitalizado durante o ano? E aí, já para adiantar, depende do produto financeiro, né? Por exemplo, no caso do Brasil, poupança tem uma capitalização diária, praticamente. Outros, mensal, e por aí vai. Se pensar nisso, não há realmente um limite superior. Já vimos que a capitalização diária, por exemplo, ela não é um problema. Entretanto, não há motivo para parar por aqui. Nós poderíamos também capitalizar a cada hora, minuto ou segundo. Ou seja, a depender do tipo do produto, você pode ter capitalizações completamente diferentes. Lembrando que a capitalização está ligado ao tempo em que você tem o final da operação, começo de outra. Final, começo, final, começo. Então, a gente já viu em sessões anteriores a diferença entre algo capitalizado uma vez por ano e algo capitalizado 12 vezes por ano, porque é capitalização mensal. Então, isso tem uma diferença. Então, poderíamos capitalizar a cada hora, minuto ou segundo. Até onde iria a taxa efetiva anual nesse caso? Então, a tabela 6.3 ilustra as taxas efetivas que resultam quando 10% são capitalizados a intervalos cada vez mais curtos. E aí aqui, botando a ideia de que, claro, se você reduz cada vez mais a capitalização, claro que os resultados serão completamente diferentes, porque a cada capitalização você tem ali juros sobre juros. Porque esse é o princípio. Qual é o princípio? O tempo da capitalização é o que vai definir a acumulação de juros sobre juros. Juros rendendo juros de juros. E por aí vai, certo? Então, é muito importante levar isso em conta. Observe que as taxas efetivas continuam aumentando. Então, veja, as taxas efetivas continuam aumentando, mas as diferenças vão ficando
muito pequenas, no exemplo que a gente vai ver aí na tabela mais à frente. Como parece sugerir os números da tabela 6.3, então, há um limite superior para as taxas efetivas anuais. Se assumimos que Q representa uma taxa cotada, então, à medida que o número de vezes em que os juros são capitalizados vai ficando extremamente grande, a taxa efetiva anual se aproxima do seguinte: ela é E elevado a Q menos 1. Então, de novo, ó, se assumimos que Q representa a taxa cotada, então, à medida que o número de vezes em que os juros são capitalizados vai ficando extremamente grande, ou seja, você vai encurtando o tempo de capitalização, então a quantidade de capitalizações vai aumentando, igual você capitaliza por mês, você capitaliza por dia, aí você capitaliza por hora, você capitaliza por minuto. Então, à medida que o número de vezes em que os juros são capitalizados vai ficando grande, a taxa vai se aproximando dessa fórmula aí, 6,8. Onde E é o número 2,71828. Procure uma tecla E em EX em sua calculadora, por exemplo. Procure uma tecla EX em sua calculadora. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não me lembro, mas na HP, aqui, ó, na HP tem aqui, ó, o EXinho é essa tecla azul. Então, para você usar a tecla EX, você vai ter que pressionar primeiro a tecla G, que é a tecla para acionar as operações em azul e que estão aqui na parte inferior da tecla. Então, EXinho. Então, procure a tecla EXinho em sua calculadora. Então, por exemplo, com nossa taxa efetiva de 10%, o que nós vamos ter? A taxa efetiva mais alta possível é o seguinte. Então, taxa efetiva EQ menos 1, 2,71 papapá elevado a 0,10, né? E aqui, de novo, infração, menos 1. Você vai ter a taxa efetiva mais alta possível. No caso de 10%, é 10,51709%. Nesse caso, então, dizemos que o dinheiro ele é capitalizado contínua ou instantaneamente quando você aumenta o número de capitalizações e chega a um ponto em que esse é o limite, ou seja, o dinheiro é capitalizado contínuo ou instantaneamente. O que acontece é que os juros estão sendo creditados ao principal no instante em que são exigíveis e, portanto, o montante de juros cresce continuamente. Se a gente for, então, aqui para a tabela, ó, aqui, ó. Então, note na tabela aqui, ó, que você chega a um determinado momento. Então, assim, ó. Então, capitalização anual. Então, taxa efetiva por ano. Então, você capitaliza uma vez, 10%. Capitaliza no trimestre, 4, aumentou para 10,38%. Capitaliza por mês, 12 ciclos de capitalização, vai para 10,47%. Capitaliza por semana, 52 semanas no ano, 10,50%. Capitaliza por dia, 10,51%. E aí, se você for diminuindo hora e minuto, note que a taxa já permanece igual, 10,51, 10,51,70. Note que a capitalização aqui se torna irrelevante, porque você vai capitalizar muitos números lá no final, né? Então, se a gente aqui fechasse na calculadora para duas casas decimais, você vai ver que, na verdade, o dia, hora e minuto, na verdade, tem o mesmo valor de capitalização. E note que de semana também a capitalização é 0,01%, ou seja, quase nada de capitalização. Agora note que a capitalização de ano e a capitalização de mês, você tem diferença, né? 0,47%. De novo, como eu sempre tenho lembrado, quando você está falando de operações grandes, isso faz uma grande diferença, né? Quando a gente está falando de operações talvez com valores muito pequenininhos, etc., até que passa batido, porque aí vira uma questão de centavos. Mas quando a gente está falando de milhões, isso tem uma grande diferença, certo? Vamos aí para mais um exemplo. Então, o exemplo 6.11, as leis e as práticas. Vamos ver aí, no caso, um exemplo mostrando aí o mercado de produtos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, houve uma época em que os bancos comerciais e as associações de poupança e empréstimos, que lá tem essa separação,
no Brasil essa separação não tem muita importância, né? Então, as Savings and Loan Associations tinham restrições nas taxas de juros que podiam oferecer para as contas de poupança. De acordo com o que ficou conhecido como Regulamento Q, as SILs tinham permissão para pagar no máximo 5,5% e os bancos não podiam pagar mais que 5,25%. A ideia era dar às SLs uma vantagem competitiva, mas isso não funcionou. A lei não dizia com que frequência essas taxas podiam ser capitalizadas. De acordo com a regulação Q, então, quais eram as maiores taxas permitidas de pagamento? Então, de novo, aí lembra lá a tabela. Não adianta fazer milhares de capitalização que chega uma hora não faz efeito. Então aí vamos ver o que acontece. As taxas máximas permitidas ocorreram com capitalização contínua instantânea. Então, para os bancos comerciais, a taxa de 5,25% capitalizada continuamente seria o seguinte. Então vamos lá. Se eu boto a taxa efetiva, lá capitalizada, 2,71 elevado a 0,50, menos 1, 1,105 menos 1, você vai ter 5,39%. Seria, digamos assim, a taxa efetiva. Se você tivesse uma SL que oferecesse mensal, semanal, por exemplo, eu ofereço um rendimento semanal, ou diário. Note que o diário é o limite. No caso, por exemplo, da poupança brasileira, que é diário, fundos de investimento também são diário. Então, note que chega você bate no teto, né? Então, veja, esse conceito se chama de capitalização contínua ou instantânea, certo? Isso é o que os bancos poderiam realmente pagar. Então, verifique por si mesmo que as SLs poderiam pagar efetivamente 5,65,406, porque lembrando, a gente calculou aqui com as taxas de bancos. As taxas, então, esse seria o limite. Então, note que é preciso muito recurso para fazer a diferença. Então, as SLs pagavam efetivo 5,65, a capitalização contínua instantânea, enquanto que os bancos 5,39, lembrando que as taxas da SLs eram 0,25% maior, certo? Algumas questões conceituais, algumas perguntas. E agora vamos a praticamente, se eu não estou enganado,